No CBN Profissões de hoje, vamos falar sobre uma profissão que é ligada diretamente ao início do tratamento dos pacientes de várias modalidades e agora ganhando cada vez mais espaço no tratamento de pacientes com câncer. São os anatomopatologistas. E temos uma aqui, a Renata Coldre. Ela é responsável pelo Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês. Doutora Renata, muito obrigada por participar aqui do CBN Profissões. Boa tarde. Boa tarde, eu queria agradecer pelo convite e dar uma boa tarde a todos os espectadores, a todos os ouvintes da CBN. E vamos começar então a falar dessa profissão tão bonita que é a anatomia patológica, essa profissão dentro da medicina, acho que é a área mais antiga, né, que trabalha tanto com tecido quanto citologia, fluidos, né, onde a gente tem o diagnóstico realmente das doenças. Então, quando eu penso, eu falo assim, provavelmente a maioria dos pacientes nunca vai saber quem está por trás do diagnóstico dele e não vai conhecer o patologista. Mas o patologista, ele é de extrema importância porque ele dá o diagnóstico que faz o início do planejamento de todo o tratamento daquele paciente. Então, se o diagnóstico for preciso, provavelmente a gente vai ter sucesso naquele tratamento. Então, por isso, é fundamental que se conheça quem é esse profissional. E que esse profissional tenha conhecimento, um grande conhecimento, para que também possa fazer de maneira de qualidade o seu diagnóstico. Portanto, é um profissional que tem que ser formado em medicina. Isso, primeiro. Muitas vezes tem uma dificuldade de entendimento o que é o anatomopatologista, que a gente chama de patologista, e de quem é aquele que trabalha num laboratório de patologia clínica, que muitas das vezes não é um médico, mas claro que tem o patologista clínico, que também é um médico. E o anatomopatologista é um médico, faz 6 anos de medicina, depois, no mínimo, 3 anos de residência em anatomia patológica e provavelmente continua seus estudos para sempre, né, fazendo suas pós-graduações ou mesmo uma subespecialização, né, sempre dentro da área de medicina. Porque se as possibilidades de diagnóstico, né, as próprias máquinas que fazem os exames vão evoluindo, imagino que cada vez mais um anatomopatologista tem um universo mais amplo pela frente. E também considerando o tratamento, né, novos medicamentos e tal. Então ele precisa sempre estar se atualizando. Senão vai ficar obsoleto o conhecimento dele. É, isso mesmo. A gente tem visto uma mudança no cenário mundial da necessidade de novas áreas, mesmo dentro de subespecialidades que a gente chama dentro da anatomia patológica. Então, o que você imagina dentro da medicina ou dentro de cada área, você vai ter subespecialidades. Então, um patologista, ele tem um patologista geral e tem um patologista que são subespecialistas, que é em relação a partes do organismo. Então, tem um patologista geniturinário, um patologista gastrointestinal, e a gente sabe para que um diagnóstico. Às vezes, imagina uma paciente com um tumor de mama que venha um diagnóstico raro ou mesmo um diagnóstico complexo. A chance de um patologista especialista naquela área de mama fazer o diagnóstico correto é muito maior se ele viu várias vezes aquela patologia do que um patologista geral. Então, por isso, ele tem que fazer um estudo muito maior. Nossa, quanto melhor o patologista, inclusive as chances de tratamento e cura aumentam, porque aí você foca mais, né? Você não perde tempo com diagnósticos errados. Sem dúvida. Então, as chances dele saber, porque ele viu várias vezes aquela patologia, muito maior. Então, e agora nós estamos tendo também um avanço na patologia, que é a área que a gente chama de medicina personalizada, que são, por exemplo, drogas que são drogas-alvos ou drogas voltadas para aspectos ou alterações moleculares ou alterações que tem no DNA do tumor, que vão levar a dizer que aquele tumor vai responder melhor àquela droga determinada. Então, o patologista molecular é quem faz a pesquisa dessas alterações dentro do tumor. Falando do câncer, né? Falando do câncer e, às vezes, falando de outras alterações de doenças infecciosas também. Mas, claro que a patologia em relação à oncologia, realmente é o que a gente tem visto, esse aumento, ou essa disposição, como que eu posso dizer, essa
maior necessidade da patologia dentro do cenário mundial. E que a gente está vendo esse crescimento grande, né? Também está relacionado a avaliações, né, moleculares que vão determinar o risco de aquele indivíduo ter um câncer. Por exemplo, que a gente viu com a Angelina Jolie em câncer de mama, que ela tem um maior risco de ter um câncer de mama, por isso ela fez uma cirurgia preventiva. Isso também está relacionado a novos diagnósticos dentro da patologia molecular, que é essa avaliação específica do DNA, aí é o do DNA não do tumor, mas do DNA da pessoa, que está, então, relacionada tanto à parte de tecido, mas também à genética. Que aí é o diagnóstico bem individualizado, né? Isso, ou mesmo o risco de um desenvolvimento de câncer. Que já vendo aí a probabilidade. Esse profissional, para fazer isso, um anatomopatologista, para fazer isso, ele precisa ter uma formação muito boa. Temos poucos? Olha, geralmente, para um patologista, nós temos poucos. Nós temos 3 mil patologistas, ao redor de 3 mil patologistas no Brasil. Pensar que 3 mil? Isso é 1% do número de médicos no Brasil. E para essa formação, ele tem, muitas das vezes, esse patologista fica fora do país. Por exemplo, eu fiquei 5 anos fora, nos Estados Unidos, fazendo a minha formação em patologia molecular, que é essa área específica para avaliação do DNA ou de risco de câncer e etc. Mas para esses subespecialistas, muitas vezes eles realmente têm que sair do país, fazer uma subespecialização. E então é um conhecimento todo dia, é um conhecimento diário, é um estudo diário, é ler o tempo todo revista, saber o que está acontecendo de novo, né, na medicina e principalmente na especialidade. Tem que estar se atualizando sempre. Agora, chamou atenção, são poucos, é uma profissão tão importante. Afinal de contas, você é responsável pelo diagnóstico e por determinar, né, a eficácia ou não do tratamento, né, na medida em que o profissional é capaz de fechar o foco no problema. Porque é pouco conhecida a profissão do anatomopatologista, que imagino os ouvintes estejam pensando, quê? Não, eu acho que é mesmo, é falta de conhecimento. É falta de conhecimento mesmo, às vezes, do médico. Quando eu iniciei meu curso de medicina, eu sempre achei que eu queria me envolver com o diagnóstico, mas eu não sabia que existia anatomia patológica. Depois, durante o curso, é que você percebe que é uma especialidade. E aí, muitas das vezes, você não sabe qual vai ser o ganho desse profissional, como ele vai trabalhar dentro da medicina. E por esse desconhecimento, acaba se formando muito poucos anatomopatologistas. Eu acho, se a gente pensar hoje no mercado, dentro do Brasil, a maioria dos patologistas estão concentrados na região sul e sudeste. Pelo menos 42%, ou mais de 42%, estão na região sul e sudeste. E sendo que 62% estão nas capitais. Mas aí quando a gente faz um exame num laboratório, num local que é fora desse eixo, não vai ter um anatomopatologista para fechar esse diagnóstico? É tudo pela máquina? Então, a maioria dos locais não tem um anatomopatologista. E provavelmente em pequenas cidades não vão ter condições de ter um anatomopatologista. Provavelmente as cidades de médio porte é que podem oferecer esse tipo de Mas e aí o diagnóstico é meramente... O que tem sido feito mecânico? Não é só no Brasil que a anatomia patológica tem diminuído o número de profissionais. Mesmo em outros locais do mundo, a gente tem visto uma diminuição desses profissionais. O que eles têm tentado fazer para que possa ter um diagnóstico correto, como eu falei, de subespecialidades? Então, tem se tentado novas tecnologias. Uma dessas tecnologias se chama telepatologia. Você pode pegar aquela lâmina, né, que vem, onde está o tecido do paciente, onde ele vai fazer o diagnóstico, e enviar de maneira virtual para um outro local para que seja feito o diagnóstico. Nós já temos recebido consultas no Hospital Sírio-Libanês para o diagnóstico que a gente chama um diagnóstico de segunda opinião, para que você possa fazer esse diagnóstico dessa forma. É um diagnóstico remoto, né? Eles mandam material para vocês e vocês fecham o diagnóstico. Então, cada vez mais... precisa desse profissional? Ou será que um dia a tecnologia vai eliminar a necessidade desse profissional? A própria máquina vai fechar ali e falar, esse paciente tem
tal, e o medicamento tal é o mais indicado? Eu acho difícil nesse sentido, eu acho que sempre vai acontecer simultâneo, vão ter os testes genéticos que vão auxiliar, mas sempre tem a necessidade do primeiro diagnóstico, que é o tipo, as alterações celulares. A gente até pensa que talvez em 50 anos ou mais isso possa até acontecer. Mas, por muito tempo, a gente sempre tem ouvido falar que um dia o patologista não vai existir mais, e até hoje esse profissional existe. Mas o que a gente sabe é que o que vai nos proporcionar são essas novas tecnologias. Por quê? Você pode estar à distância. Na Itália, por exemplo, eles têm tentado fazer um centro de anatomia patológica, onde as imagens são enviadas e os patologistas vão fazer essa leitura nesse local, entendeu? Entendi. Então, pode ser que a gente tenha que arrumar uma forma de suprir a necessidade dessa demanda que pode não acontecer, não ocorrer a formação desses profissionais. De tantos que são necessários. Patologistas necessários. E se temos poucos profissionais e uma demanda grande, né, por diagnósticos, é uma profissão que vale a pena, assim, já que, claro que do ponto de vista humanitário, imagino que sim, né, porque você está salvando vidas. São anos e anos de dedicação de estudo e uma constante atualização. Do ponto de vista financeiro, os salários valem a pena, doutora Renata? Olha, ela é considerada medicina, em relação à medicina, dizem que ela é considerada como está no patamar como sexto remuneração dentre os médicos. Seria. Isso talvez. É ruim? Né? Não, é assim. Eu pensando para um trabalho, a maioria dos patologistas estão no setor privado. Para o setor público, o salário atual de um início de carreira é de R$5.000. Para o setor privado, esse pode ser uma média pode ser em torno de R$12.000 a R$17.000 no início de carreira. Então, dentro de um setor privado, a gente tem uma tendência a ser um melhor salário. O que acontece? Como nós temos não temos tantos patologistas, este tem acabando se tornando uma melhor remuneração por falta mesmo de profissionais. Então, a demanda fica valorizada. Então, é uma profissão que a senhora recomenda ponto de vista do mercado Sem mesmo, dúvida, da necessidade do mercado. Dentro do mercado e dentro da beleza dessa área, que alguns até consideram como uma profissão, uma arte, né? Então, e é interessante, porque ciência. Fica né? Não é o profissional que vai lidar diretamente com o paciente. O paciente não vê a cara do anátomo-patologista. Olha, deveria até ver mais. Nós temos recebido, o Círio tem incentivado, isso tem acontecido muito mais. Nós temos recebido os pacientes têm ido conversar com a gente muito mais hoje em dia. O que é importante para eles entenderem o que significa o patologista dentro do tratamento dele. Estamos com a doutora Renata Coldre, ela é responsável pelo Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês, falando conosco sobre a profissão de anatomopatologista. É uma profissão pouco conhecida, até a gente estranha o nome, mas é fundamental, é o profissional que é responsável pelo diagnóstico, então ele está no início do tratamento. Nós temos agora, vou fazer uma pausa aqui, o Antônio Carlos Duarte tem informações da seleção, ele acompanha a seleção brasileira. Alô, Duarte, boa tarde. Ei, boa tarde, Tânia. Exatamente, a seleção brasileira acaba de chegar aqui à Granja Comarim, em Teresópolis, diante de uma forte escolta, né, policial, com batedores, carros do Exército, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, carros da FIFA, oficiais da FIFA também, diante de muita gente. Hoje é domingo, aqui é um condomínio fechado, né? Então muita gente aqui na porta de entrada aqui da Granja Comarim, aguardando a chegada do ônibus da delegação que trouxe os jogadores desde o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, a base aérea do Galeão, até aqui Teresópolis. Os jogadores agora vão almoçar e por volta de 3h30 está marcado o treinamento da seleção brasileira, efetivamente no início da preparação, vamos dizer assim, para esse jogo contra a Croácia, a estreia do Brasil na Copa do Mundo na próxima quinta-feira. Portanto, o ônibus da delegação aqui presente, sem nenhum tipo de protesto, apenas com todo mundo apoiando, com a camisa da seleção, com bandeiras do Brasil, apoiando e gritando o nome dos jogadores da seleção brasileira, Dani.
Muito obrigada, Duarte, acompanhando a seleção brasileira que chega à Granja Comari, chega de volta a Teresópolis. E tem um pessoal lá, deu para ver aqui pela televisão, o pessoal recebendo com muito carinho a nossa seleção brasileira às vésperas da Copa, hein? Voltamos ao nosso CBN Profissões, hoje falando sobre uma especialidade médica que é responsável pelo diagnóstico das doenças, que é o profissional anatomopatologista. E aqui no estúdio, a doutora Renata Coldre, responsável pelo Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês. Bom, um anatomopatologista vai trabalhar em que locais? Só num laboratório exclusivamente, não? Então, o anatomopatologista ele pode estar alocado dentro de um laboratório privado, né, ou também ele pode estar alocado dentro de um hospital, dentro de um laboratório de patologia, dentro de um hospital, isso tem propiciado um crescimento muito importante para o diagnóstico, uma melhoria em qualidade. E esse profissional é um profissional que vai fazer o diagnóstico tanto dentro do próprio laboratório como dentro do centro cirúrgico, que é chamada sala de congelação. Essa área é um diagnóstico que a gente chama de um diagnóstico em tempo real. Então, durante a cirurgia, está sendo realizada uma cirurgia, está sendo feita uma avaliação, você faz uma avaliação intraoperatória para a decisão se vai ampliar aquela cirurgia, se vai parar aquela cirurgia naquele momento. Tem que ser na hora ali. Tem que ser na hora. Um segundo, né? Isso. E essa é uma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande ao patologista, né, que tem que definir qual vai ser a conduta a ser tomada por aquele cirurgião para aquele paciente. Então, é importante que a gente saiba que, por isso, tem que ser especialistas, né? Muito precisos, e especialistas que entendam e que saibam muito sobre esse diagnóstico rápido, que é o diagnóstico de congelação. E aí temos falta desse profissional. O patologista em si, ele faz congelação e faz também a patologia regular, que é dentro do laboratório. Mas o que acontece é que, muitas das vezes, ele é chamado, nós, por exemplo, no Sírio-Libanês, o patologista ele fica constantemente dentro do centro cirúrgico esperando para ser chamado para aquela congelação, e ele está o tempo todo disponível para que ele seja chamado e faça aquele tipo de diagnóstico. Algo que a gente tem visto, que também é uma tendência e um crescimento, são os procedimentos minimamente invasivos. E a importância de um patologista guiando ou orientando a retirada daquele material. Por exemplo, você vai fazer uma biópsia guiada por uma tomografia. O patologista dentro do hospital Sírio-Libanês, ele fica acompanhando o procedimento do radiologista para dizer se tem material suficiente ou não para o diagnóstico. Então, o que faz com que tem certeza que não tem uma necessidade de reconvocação daquele paciente para fazer o procedimento de biópsia novamente, porque o patologista já está lá dizendo que tem material suficiente, que o diagnóstico que é adequado, que pode parar o procedimento e aí fazer o diagnóstico daquele paciente. Então é um profissional que está por trás, mas também está ali na linha de frente, né? Sem e dúvida. É fundamental na linha de frente. E essa associação com outros profissionais é importantíssima. É a conversa, é a discussão dos casos, é o entendimento clínico daquele paciente, sabendo clinicamente, para que o diagnóstico seja mais preciso. Muito bem. Então faz plantão também, um anatomopatologista. Fica com bip para ser chamado, e é chamado a qualquer hora. Nós somos chamados às 2 horas, 3 horas da madrugada. Em relação a tem uma cirurgia que está sendo feita, o patologista pode ser chamado para fazer um exame que a gente chama perioperatório. Mas esse que trabalha no hospital, né? O que vai trabalhar no laboratório para diagnósticos que já são programados e tal, aí tem uma carga horária assim mais organizada. Mais definida, diária. Todos aqueles que prestam serviços, laboratórios que prestam serviços em hospitais, provavelmente podem ser chamados a qualquer momento. A doutora Renata, o Marco Antônio diz o seguinte, quando o laudo, né, de um teste, para um diagnóstico, aparece como inconclusivo, isso quer dizer o quê? Que esse profissional, anatomopatologista, não identificou? Ou é porque não tem um profissional? É tudo mais mecanizado e não chegou a um diagnóstico?
Se for em anatomia patológica, por exemplo, uma citologia inconclusiva, pode ser por vários motivos. Um deles é não ter o material suficiente, que é aquilo que eu falei para você. Se não tiver o acompanhamento, por exemplo, era para ter feito uma biópsia, ter um material que era para ser analisado, mas não tinha o material que era o material correto ou o material que seria adequado para avaliação. E nesse momento se libera um laudo de inconclusivo. Por isso essa vantagem de ter um patologista junto ao procedimento, numa punção aspirativa, numa punção de tireoide, para que vá ver o material e falar, não, esse material vai ser adequado para que se chegue a um diagnóstico. Então, por isso que a gente libera como inconclusivo, é que não tinha material suficiente para chegar. Vai ter que fazer um outro procedimento. Ou uma nova biópsia, uma punção de agulha fina de tireoide, ou uma nova tomografia, ou uma ultrassom que vai guiar um procedimento para a realização da biópsia. É uma mamografia. Mamografia. E acontece com alguma frequência? Olha, isso depende muito do profissional que está realizando o material, quanto também do patologista que está realizando a leitura das lâminas. Então, em locais onde nós temos bons profissionais que realizam o procedimento e tanto bons profissionais que realizam a leitura, isso tem que ser mínimo. Então, tem guidelines, diretrizes que vão dizer para você qual que é o mínimo o máximo que pode ter dentro de um serviço de testes inconclusivos. Bom, a senhora falou que os anatomopatologistas estão presentes em grandes cidades e geralmente aqui na região sudeste ou sul, portanto temos uma carência desse profissional pelo país. E também temos uma carência de cursos específicos, de especialidades dentro da medicina para formar profissionais em outras áreas do país, estão todos concentrados aqui nesse eixo sul e sudeste? A maioria das residências médicas estão concentradas na região sul e sudeste, mas todas as grandes universidades, no norte, nordeste, têm o curso de residência de anatomia patológica também. Certo. E estamos formando esses profissionais em outras... Não sei se a senhora teria condições de falar isso, em outras regiões do país, e eles vêm trabalhar no eixo Rio-São Paulo e Sul... Esse que é o ponto, porque o mercado está aqui. E acaba sendo isso, porque montar um laboratório de anatomia patológica é caro, né? Você tem que ter instrumentos, equipamentos, você tem que ter um processo, e isso faz com que se torne caro você montar um laboratório. Não é simplesmente ter o profissional, mas ter todos os recursos e a infraestrutura que aquele profissional possa trabalhar. Então, acaba-se, claro, como em todas as outras áreas, nós tendo mais formação de profissionais na área sul e sudeste. Nas grandes, como eu disse, nas universidades, tanto do norte e nordeste, tem esse curso. Mas, essa residência, mas são 3 vagas, 2 vagas para cada ano para aquela residência. E imagina que acredita-se que deva ter, no máximo, uma formação de 50 profissionais por ano em anatomia patológica. E muitas das vagas não estão sendo preenchidas mesmo dentro da região sul e sudeste. Então tá aí, ó, uma profissão, né? Uma especialidade médica que vale a pena, né? Para quem gosta de medicina, para quem tem... Qual seria a característica, assim, de personalidade, se é que dá para a gente definir assim, de uma pessoa que possa gostar e se dar bem como anatomopatologista, doutora? Olha, nós temos, infelizmente, essa profissão acaba sendo a especialidade seja pessoas introspectivas e etc. E nós queremos que isso mude cada vez mais. Por quê? Porque a anatomia patológica, ela é, como você viu, ela é fundamental e de extrema importância para o início, para um tratamento de sucesso. Então, nós esperamos que esse profissional seja um profissional que seja entusiasmado, que consiga ver quão bela é essa profissão, quão científica, essa modernidade, o que tem de inovação dentro dessa profissão. Então, quando a gente começar a ver por essa perspectiva, eu tenho certeza que mais médicos
quererão fazer essa especialidade. Muito bem, bacana. Doutora Renata Coldre, muito obrigada pela entrevista. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. A doutora Renata, uma boa tarde. Boa tarde. Ela é responsável pelo Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Sírio-Libanês, participando do nosso quadro CBN Profissões. Nós sempre falamos aqui de uma área profissional promissora, pouco conhecida, para aqueles ouvintes que estão escolhendo uma profissão, aqueles que estão cansados, querem mudar de profissão. E hoje falamos sobre o anatomopatologista, que é uma especialidade médica ligada diretamente ao diagnóstico, portanto ligada ao início do tratamento.